Boa noite a todos os amigos, boa noite a todas as amigas da Associação Espírita Mestre de Amor, aqui em Ponta Grossa, Paraná. E dando continuidade ao projeto Jesus, Luz das Nossas Almas, estamos agora estudando, refletindo sobre o livro da benfeitora, escritora Amélia Rodrigues, pelo espírito de Amélia Rodrigues, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Para essa noite, nós estamos fazendo o estudo da passagem Simão o Cirineu, que vem nos trazer os relatos, Amélia Rodrigues, a benfeitora Amélia Rodrigues, vem nos trazer os relatos do sofrimento, do momento doloroso, da passagem de Jesus, aqueles metros, 500 metros que ele tinha que percorrer para chegar ao Monte da Caveira, onde seria a data, o momento da crucificação. Então, Amélia Rodrigues começa assim, então, Simão o Cirineu, nenhuma voz que se erguesse para defendê-lo, pessoa alguma que se resolvesse falar a seu favor. Todos os verbos estavam calados e o silêncio era a resposta da frágil gratidão humana àquele que não titubeava em entregar-se em holocausto de amor. Então fala-nos Amélia Rodrigues que naquela época todas as leis de Israel, alguém que levantasse a voz e falasse em favor do condenado, pedindo então que revesse aquele crime ou por que ele estava sendo ali julgado, a lei deixaria rever todo o processo, rever as condições para que analisasse se teria alguma coisa que abrandasse a punição daquele condenado. Mas então, ali neste contexto, aquela procissão de pessoas, multidão de pessoas acompanhavam aquele que é o nosso modelo e guia da humanidade, que trazia toda ali o seu testemunho de fé, de humildade, de puro amor, pureza, né, da humildade, do amor, devotado sempre a Deus, e estava sendo ali então maltratado, conduzindo aquela cruz que Amélia Rodrigues nos informa que pesava mais de 70 quilos. Então seus ombros todos machucados, então uma dor, um sofrimento, humilhado. Sendo que 5 dias antes, Jesus entrava na cidade de Jerusalém, sentado num burrinho, e foi aplaudido, comemorado a sua chegada. E 5 dias após, ele ali naquela condição de tanta dor e de tanto sofrimento. Então, não obstante as arbitrariedades da lei, Israel mantinha no seu estatuto, que qualquer pessoa podia levantar a voz em favor do condenado. E isto bastaria para revisar o processo, concedendo outra oportunidade ao réu, embora já estivesse julgado. Mas, então, como foi falado, né? Então 5 dias antes, ele estava sendo homenageado, recebido, aplaudido. Mas, como a fragilidade humana, né, a incoerência, né, todo aquele sentimento ainda de imperfeição, traziam, então, neste momento, a dor, o suplício ao Mestre Jesus. Ele não enganara a ninguém, porquanto sempre se reportava a um reino que não era deste mundo, né? Como Jesus ensinou, meu reino não é deste mundo. Então, todo aquele ensinamento, a vivência da lei do amor, tudo isso, naquele momento, todos aqueles que foram curados, beneficiados pela sua presença, pela sua doçura, pelo seu amor, todos estavam o acompanhando e de longe, todos com muito medo, tinham assim
toda aquela preocupação, né, de chegar perto, querer ajudá-lo. Então estavam o acompanhando com muito sofrimento interior, mas ninguém teve a coragem de falar para ajudá-lo a livrar-se daquele sofrimento. Nós sabemos, através do livro de psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, o livro Há 2000 anos, que Lívia foi, né, que era casado, né, com uma grande autoridade romana, que era o Públio Lentulus. Ela se dirigiu até Pilatos pedindo em favor de Jesus. Está lá, né, neste livro, esse episódio que Lívia, esse espírito tão amoroso, devotado também à caridade, à lei de amor, ela vai em intenção de ajudar a Jesus, mas não teve êxito. Então tiveram aqueles anônimos que tiveram muito interesse em ajudar Jesus. Mas voltando ao contexto dessa trajetória de tanto sofrimento, de dor, então Jesus estava ali cercado por essas pessoas que tiveram medo, né? A estranha procissão percorreu a distância inferior a 500 metros, atravessou a porta judiciária e a silhueta do Monte Sombrio, que se desenhou entre o fulgor do dia em plenitude e o fundo azul abrasado da natureza. A terra se torna de cor ocre, morrem as anêmonas e os tons de chumbo substituem o verdor que embeleza. Então, Amélia Rodrigues nos relata a questão do céu, do calor intenso, de todo aquele panorama em que se passava esse sofrimento. Aquela hora, mais ou menos às 11, a atmosfera carregada alcançava índices de cansaço que desagradavam, abafados. Então, dessemblantes sinistros com várias pausas, todas aquelas pessoas ainda dizendo palavras ofensivas, judiando de Jesus. Nisto, um soldado, né, que estava indignado com tanto sofrimento, com tanta dor e com a humildade de Jesus, que não reclamava, não falava nada, nenhuma blasfêmia. Então ele olha um homem ali no meio da multidão que estava passando naquele lugar e o chama para que Jesus não morresse nesse trajeto. Então ele chama Simão, que era da cidade de Cirene, né? E o chama para ajudar a carregar a cruz, para cumprir o seu dever, porque Jesus precisava chegar a esse monte e ser executado, né? Ser crucificado. Então, Jesus recebe de repente aqueles ombros fortes e aquele homem estava também ali observando esse Simão estava observando Jesus com aquele olhar tão triste, de tanto sofrimento. Então Simão, né, que veio dessa cidade de Cirene, o Cireneu, ele vai imediatamente, ele sente aquela piedade, uma piedade imensa de Jesus, e ele pensa, nossa, quanto sofrimento. Ele ouvira falar de Jesus, mas não o conhecia pessoalmente. Então, ele se acerca de Jesus e também ajuda a carregar a cruz de mais de 70 quilos. Então ele vai acompanhando e vai pensando na dor, no sofrimento dos pais daquele homem que ali estava em extrema dor, em extrema posição. Ele vai pensando quanto sofrimento dos seus pais. Ele tinha 2 filhos, então ele pensa também nos seus filhos e vai conduzindo ali a Jesus, porque Jesus estava desfalecendo. E esse homem, ele acompanha estático tudo que vem acontecer.
quando amarraram Jesus, quando estavam fazendo a pregação dos membros de Jesus, ele fica lembrando de toda aquela dor, daquele sofrimento por muitos anos. Então ele conhece a Jesus no momento de maior dor, de maior sofrimento. Ele se depara com aquele olhar. E ele faz com tanta, mas tanta piedade, devotamento, e depois ele quer saber, né? Como que era a mensagem daquele homem tão sofredor naquele momento ali. Então ele desperta um sentimento tão grande em favor desse que estava ali. Então, voltando, aquele homem de olhar triste fascinou-o. A pesada cruz, com quase 70 quilos, a dilacerar os ombros e as mãos do condenado que cambaleia, comove-o. A noite de vigília demorada, as viagens entre Anás e Caifás, o pretório, exauriram o Filho de Deus. O centurião fustigava o preso a fim de que não desfalecesse. A penalidade deveria ser cumprida. Enfurecido, experimenta o soldado um misto de piedade e dever, ferido pelo amor do prisioneiro pacífico e escravo, serviçal pela paixão a César. No tormento que o vence, deseja diminuir a carga que ameaça esmagá-lo. Então é aí, nesse momento, que ele perpassa o olhar pelas filas de mudos espectadores e chama o homem de Cirene. Esse que eu relatei agora, que vem com aquela dor no coração de ver tanto martírio, tanto sofrimento. Submisso, curva, se oferece o ombro e auxilia o estranho. A cruz se ergue mais leve. Jesus dirige-lhe um olhar de profundo amor. Lampeja um lucilar de ternura, de gratidão, que penetra o benfeitor inesperado e fala tremer de emoção desconhecida. Pai de 2 jovens, Rufo e Alexandre, pensa nos filhos e apiada-se dos pais do condenado, umedecendo os olhos. Estranha voz balbucia no seu coração uma cantilena de esperança. Então, como pai, ele tem aquela piedade, meu Deus, que sofrimento. E esse momento, então, marca demais a vida desse senhor, desse homem, Simão. Tem a impressão de que o homem lhe devassa o pensamento e responde às inquirições que lhe brotam na alma espontâneas. As lágrimas se misturam ao suor que molha o rosto queimado, coberto de pó. Viera do campo, sendo surpreendido pela alucinação da intolerância e do ódio. Claro que ouvira falar de Jesus, conhecia-o, admirava-o à distância. Agora, porém, o amava. Então, aquele amor, aquele sentimento através da piedade, como tem no Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, a piedade. Quantos irmãos daquela época se apiedaram, né, de Jesus ou da causa em nome dos sofredores, dos desamparados, dos excluídos, né? Que tantas pessoas doentes ficavam totalmente excluídos da sociedade, sem direito ao tratamento, à convivência. Então, nesse momento, a comitiva torva chegava ao topo do monte. O crime deveria ser consumado antes do cair do dia, quando se iniciava o sábado, reservado ao repouso, ao esconder-se o sol. Viu-o ser preso ao madeiro. O som metálico e as contrações musculares do submisso dilaceraram-no. Também
os semblantes suarentos dos crucificadores, os olhares de lince, a agonia e o sangue a fluir abundante, eram a moldura vergonhosa que contrastava com a nobre serenidade dele. Quando as cordas o arrastaram nas traves, ele oscilou no ar. O corpo arriou rasgado. A linha vertical tombou no fundo da grota, calcada por pedras que o impediam de cair. Culminava a injustiça criminosa dos homens, dos seres humanos, que se arrastariam por milênios futuros tentando repará-lo. Permitiu-se ficar a contemplá-lo. Percebeu as mulheres que choravam e participou intimamente daquela dor honesta e corajosa. Então ele fica tão triste, Simão fica tão triste vendo aquele momento de crueldade, de falta de todo o entendimento da missão de Jesus. Nenhuma voz levantou para ajudá-lo, né? Muito pelo contrário, muitos queriam ainda ofendê-lo, humilhá-lo até o último instante. E aí nós ficamos refletindo sobre nossas condutas, sobre as nossas vivências na atualidade, quantas dores extremas, quantos crimes, quantas revoltas, quanto ainda há para se compreender a mensagem que Jesus veio nos trazer, do perdão das ofensas, da humildade, do amor ao próximo, amor a Deus e ao próximo. Então ainda há um caminho longo a percorrer, porque veio Jesus, né? Jesus, a personificação do amor, trazendo-nos os exemplos a cada dia, curando, atendendo a multidões dos aflitos, dos desesperados, dos excluídos da sociedade, né? Todos aqueles que passavam dores extremas, Jesus acolhia. Jesus que veio nos trazer as bem-aventuranças. Jesus que é a luz do mundo, luz, né, como diz o projeto Luz das Nossas Almas, ainda não compreendido e não vivenciado. Então, primeiramente olhamos para nosso eu interior e nos preocupamos onde estávamos naqueles momentos de tanta dor. Quanto Simão, que foi convocado, chamado a carregar a cruz, onde estávamos? A qual lado estávamos fazendo a parte? Daqueles que o perseguiam, Jesus? Daqueles que tinham medo, estavam apavorados de falar que foram beneficiados por ele? Então Simão jamais o esqueceria. Voltou ao seu lar, penetrou-se do Espírito de Jesus. Buscou mais tarde os seus discípulos e ouviu-lhe as narrativas tardias e luminosas, passando a segui-los e fazendo que seus filhos se convertessem àquele incomparável amor. Simão, o Cireneu, é o testemunho da solidariedade que o mundo nos solicita até hoje. Símbolo e ação de bondade. Imortaliza-se e liberta-se da timidez, da escravidão e que se jugula crescendo no rumo do infinito. 500 metros eram a distância a percorrer entre o local do julgamento arbitrário e o acume do Monte da Caveira. 500 metros. Em curta distância, a impiedade, a zombaria são grandes. Também o testemunho da solidariedade fraternal fez-se enorme. Então, Simão, o Cireneu, vem representar esses sentimentos de luz,
né? Quando ele sente essa piedade extrema ao ver a dor, a crucificação, ele também dá o exemplo da solidariedade, da extrema doação àquele que estava ali neste momento tão grave da humanidade terrena. Então é exemplo para nós, né? E aí nós, quando recebemos de alguém no nosso caminhar, o auxílio, o ombro, oferecendo um ombro amigo, a solidariedade, né? Venha ao nosso encontro, quer ajudar no momento das nossas provações. Quanto benefício tantas pessoas já nos fizeram, tantas pessoas que já tiveram compaixão conosco. E aí nós compreendemos que todos encontraremos pelo caminho da aflição os sirineus, em nome da nome e honra de Jesus. A nosso turno, devemos tornar-nos novos homens, novos seres humanos de Cirene, a ajudar os que passam sobrecarregados, aguardando e esperando o socorro. E nestes momentos em que nós podemos ter a oportunidade de oferecermos o ombro amigo, a nossa solidariedade, pedimos a Jesus que nos dê o discernimento, a compreensão de qual é o nosso papel naquele exato momento, naquela circunstância, porque são muitas as dúvidas, são muitos os pensamentos depressa, e que às vezes nós não compreendemos qual é o nosso papel, qual é a nossa oportunidade de exercitar essa palavra tão importante, a piedade, a solidariedade. Então, agradecendo muito a oportunidade pela reflexão, estudo do livro Quando Voltar a Primavera, Simão o Cirineu, que possamos então estar atentos, né, e vencer as nossas dificuldades mais íntimas, as nossas dificuldades, as nossas imperfeições. Muito obrigado à Associação Assistencial Mestre de Amor por mais esta oportunidade. Muito obrigada, Senhor, Deus, Pai Todo-Poderoso, pela dádiva da vida, pela felicidade de termos tantos livros à nossa disposição, pelos exemplos de amor, de abnegação, dessas palavras-chave que temos no Evangelho segundo o Espiritismo, devotamento e abnegação. Que esses exemplos de luz possam nos conduzir ao caminho da renovação íntima. Muito obrigada, que Jesus nos inspire, nos ilumine e nos conduza na nossa vida terrena. Graças a Deus, que assim seja. Muita paz.